Beleza. Bom dia, você que estava aí assistindo o culto do pastor André. Grande sermão, gostei demais. Um jovem que está começando a sua carreira pastoral. Falou bonito, viu? Muito bonito. Gostei do que ele falou. E é importante nós falarmos de Jesus, né? Às vezes a gente fala, só um comentário rápido, a gente fala de time de futebol, fala sobre política, muito fácil, mas de Jesus a gente não fala, né? Eu gostei dessa mensagem que ele passou, foi excelente. Bom dia, Eliana, bom dia, Depa, tudo bem com vocês? José Filho, que está só no áudio. José, seja bem-vindo. Feliz sábado. Feliz sábado, José. Você que estava assistindo o culto, continue aqui conosco. A lição aqui hoje vai ser importante. Nós trataremos de um tema importante. Logo no começo, é um tema que fala sobre a importância de você, da sua salvação, como perdoar, o porquê você está pedindo perdão dos seus pecados ou não. Então, fica conosco, que vai ser muito, muito gostoso esse estudo, tá bom? Vamos lá, Eliana, você pode continuar aí, seguindo com a gente aí? Sim, claro. Bom dia a todos aqui conosco na sala do Zoom. Bom dia para quem está no YouTube, para quem está no Face. Que Deus abençoe, né? Que tenhamos um estudo maravilhoso. E eu quero pedir agora para que nós façamos uma oração, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que Ele conduza esse estudo e abra o nosso coração. Tá bom, queridos? Vamos agora orar? Vamos orar comigo? Vamos lá. Pai querido e Pai maravilhoso, bendito e louvado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui reunidos através da internet, mas estamos reunidos, Senhor, em teu nome, para fazermos mais um estudo dessa lição maravilhosa desse trimestre, e nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, abra o nosso coração, que nós tenhamos humildade para reconhecer, Senhor Jesus, através desta lição, onde precisamos melhorar. Assim, Pai querido, eu peço por cada um que está aqui e pelos que vão também fazer a mesma lição na nossa igreja. Que o Senhor abençoe a todos os professores e a todos os alunos. Amém. Assim, eu te peço no nome santo de Jesus e já te agradeço. Amém. Amém. Amém? Amém. Bom Amém. dia. Grande então, Ailton, queridos... bom dia, Ailton. Bom dia, Ailton. Cristiane também, que chegou aqui. Oi, Cris. Hoje a Cris está aqui na sala do Zoom. Aí, Cris, valeu. Sim, Eliana, antes de nós começarmos, vamos reforçar aquilo que a gente sempre fala de manhã. Vamos. Se você tem comentário, participe conosco, por favor, participe. É importante seus comentários através do YouTube. Se você tiver acesso ao Zoom, entre, né? Você deve ter o sinal, a Eliana mandou para vários grupos aí, então entre, é muito bom ter todos aqui no Zoom, mas através do YouTube, o Facebook, a gente vai ver se consegue algum sinal aqui para ler as mensagens do Facebook, tá? Mas participem, estejam conosco, tá bom? Hoje nós seguiremos o estudo da lição. A Eliana vai explicar o que será feito no estudo da lição, vai dar uma mudadinha no andamento aqui, para a gente entender mais a respeito da lição. Isso mesmo, queridos. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar abertura, né, na lição de sábado, e aí após eu dar essa abertura, o nosso querido De Paula, ele já vai entrar falando sobre fé versus presunção. Tá bom? E aí nós vamos... quinta-feira. Isso, a parte de quinta-feira. Aí, obrigada, Éder. A parte de quinta-feira, isso mesmo. E pedimos que vocês, por favor, participem conosco pelo YouTube, pelo Face. Daqui a pouquinho eu vou entrar no Face, tá? Beleza. Aí eu posso acompanhar o que vocês vão falar. O Éder vai acompanhar os comentários de vocês no YouTube. E eu faço mais uma vez um convite para vocês também, que quando vocês quiserem e puderem, venham na sala do Zoom, entrem na sala do Zoom para nós
vermos o rostinho de vocês, tá bom? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pessoas com inquietudes revelam uma rebeldia contra Deus? O que vocês acham? Então, não precisam responder, né? Mas fiquem aqui conosco, não saiam daí, para que nós possamos entender isso de uma maneira bem abrangente através do estudo, tá bom? Então, nós estamos no terceiro trimestre, né? Com o tema Descanso em Cristo. Um tema muito apropriado para esse tempo. Na verdade, descanso em Cristo é um tema, né, que nós devemos buscar a nossa vida toda, né, até que nós possamos realmente descansar eternamente com o nosso Deus. Mas, enquanto isso, nós vamos nos relacionando, buscando esse descanso, que para nós é o melhor que Deus pode nos dar aqui nesta terra, de tantos conflitos, de tantos problemas que nós vivemos. E eu acho que um grande desafio para nós cristãos é descansar, né? Mediante seja ao que for, é descansar no Senhor. Essa é a grande diferença. E nós vamos falar essa semana, né, sobre o título Inquietos e Rebeldes. E dando uma olhadinha aqui, eu creio que vocês estejam com o guia da nossa lição aí aberto. E aí, olhando essa imagem aqui, né, onde nós vemos um povo aqui, umas pessoas, eu entendo aqui pela descrição que seja Moisés, né, o líder desse povo, né, que ele está aqui com um cajado. Então, a gente verifica aqui que eles estão inquietos aqui, reclamando de alguma coisa, né? Então, a gente entende que sempre, quando nós estamos inquietos, geralmente é que nós não estamos nunca satisfeitos com aquilo que nós temos, e nós sempre buscamos mais, e esse buscar mais sempre nos traz esta inquietação. Então, que nós possamos, né, através dessa lição, através da palavra do Senhor, aprendermos a estarmos contentes com aquilo que temos, né? A estarmos contentes com aquilo que Deus nos deu. Isso eu creio que seja um grande desafio para mim e entendo que seja para você também. Aí, falando aqui, né, de sábado, grandes eventos da história do Êxodo servem para nos ensinar duas importantes lições aqui, olhando essa lição de sábado, né? Primeiro, sobre Deus. Como Deus age no nosso meio, né? Quais são as maravilhas que Ele fez para esse povo, né? Os milagres. E também nós percebemos a atitude do povo de Deus naquele momento, né? Que eles estavam ali passando pelo deserto. Como é que eles estavam ali? Como é que eles recebiam esses milagres, todas as coisas que o Senhor fez para libertá-los daquela escravidão no Egito, né? E trazê-los para uma terra prometida, mas para isso eles precisavam passar pelo deserto. E aqui, queridos, nós entendemos o deserto aqui como um lugar de descanso, né? Descanso no Senhor. Por quê? Quando eles estavam lá no Egito, esse povo estava em sofrimento. O sofrimento era tanto que eles se lembraram de Deus e clamaram a Deus para que os libertasse daquele sofrimento, daquela escravidão. E aí Deus envia Moisés, né, como líder, né, daquele povo, um líder levantado pelo próprio Deus, para os resgatar. E com isso, eles, para chegar a Canaã, eles teriam que passar pelo deserto. Só que aqui nós vemos que esse deserto não é um deserto, porque quando a gente pensa em deserto, a gente pensa numa terra árida, de muito calor, né? Mas aqui a gente percebe que o deserto aqui era um lugar de descanso, porque Deus os tirou do Egito, daquela terra onde eles estavam como escravos, e os trouxe para um lugar onde eles
estariam ali se relacionando com Deus, né? Que o centro da atenção deles era Deus. Lá no Egito, o centro da atenção era o próprio faraó, né? E aqui não, aqui eles poderiam descansar no Senhor. E aí eu quero ler com vocês o verso para memorizar, que diz assim, está em 1 Coríntios 10, 11, está escrito assim, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Neste texto, Paulo, ele nos orienta a respeito da necessidade de não cometermos os mesmos erros que os israelitas cometeram na trajetória pelo deserto. Essa trajetória, ela deveria durar uns 40 dias, né? E ela acabou durando 40 anos, por conta de uma inquietude por parte deles, fruto de uma rebeldia e até rebelião contra aquilo que Deus havia proposto para eles. E é impressionante o comportamento do povo hebreu, né, depois dessa libertação do Egito, depois de tudo que passaram lá como escravos, né, e depois que Deus mandou Moisés para libertá-los, né, todos os milagres que eles viram. E aí a gente fica impressionado, né? Porque é fácil a gente daqui ficar comentando isso, né? A gente fica impressionado com essa rebeldia deles, com esse descontentamento. Mas aí eu fico pensando, né, nas nossas vidas, como nós somos inquietos, pensando no nosso dia a dia, como nós somos descontentes com as coisas, como nós reclamamos de tudo, né? Então, às vezes, na nossa classe lá dos professores, a gente comenta muito sobre isso, que a gente tem um tempo maior, e a gente comenta muito que é fácil, né, parar aqui e olhar o povo lá, mas nós também devemos aplicar, né, a lição, o maior desafio da lição que nós temos é aplicar nas nossas vidas. Será que nós estamos realmente descansando no Senhor? Será que nós nos contentamos com aquilo que Deus nos dá? Isso fica, né, uma reflexão para nós, né? E o autor da lição aqui, ele menciona a reação de alguns animais minutos antes de um terremoto. Eles sentem as ondas que não são detectadas por nós e começam a ter um comportamento inquieto, agitado, como um prenúncio de uma tragédia que se aproxima, né? Algo bem parecido ocorreu com aquele povo na saída do Egito. Então, a inquietação, ela não nos permite descansar e nem entrar em comunhão com Deus. Então, nós temos que buscar esse descanso no Senhor, que é tão necessário, né, para nós em todos os sentidos da nossa vida. Nós precisamos, e nós realmente descansamos no Senhor quando estamos passando por lutas e quando nós temos a plena certeza que não importa o que está por vir ou o que já está acontecendo. O que importa é que nós temos um Deus maravilhoso, que é maior do que tudo que nós passamos, de todos os nossos problemas, e que vai, sim, nos socorrer, como sempre Ele nos socorreu, porque Ele nos amou primeiro. De Paula, é com você. Obrigado, Eliana. Eu também queria trazer aqui dar um bom sábado aos nossos seguidores através do Facebook, do YouTube. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de vocês nesse dia. E essa lição, é interessante colocar que a gente discutiu na quinta-feira, mas a gente tem uma série de fontes muito maravilhosas para que a gente possa realmente entender e, acima de tudo, colocar em prática, né? No fundo, é o que a gente precisa. E aqui a lição tem um título maravilhoso, a Eliana já falou, Descanso em Cristo, e sempre que eu começo a estudar essa lição, não sai da minha cabeça a passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. A vida é assim mesmo. Na parte de quinta-feira da lição aqui, que fala um pouquinho sobre fé versus presunção,
A lição faz com que a gente possa refletir bastante sobre a peregrinação dos hebreus na sua caminhada no deserto, né? Ali naquela caminhada não faltava nada, a gente colocou muito bem isso, eles tinham a proteção divina constante, né? A coluna de fogo à noite, porque o clima do deserto muda rapidamente, e a nuvem lá para ofuscar um pouco o calor do sol, que também é muito intenso. Então, vai de uma temperatura alta a uma temperatura muito baixa. Isso realmente causa algum problema, mas Deus provia para que isso não afetasse o povo ali, eles tivessem todo o conforto possível naquele momento, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue perceber o quanto eles eram inquietos e rebeldes, né? E aqui a lição nos convida a fazer uma semelhança dos hebreus do deserto com hoje, né? A lição serve para que a gente traga o exemplo para a nossa vida de hoje. Mas existe alguma semelhança dos hebreus no deserto e o povo que aguarda a volta de Cristo? A resposta é sim, existe, né? O destaque é que os hebreus, eles foram presunçosos. Eles estavam sempre prontos a assumir um compromisso com Deus, mas jamais estavam dispostos a cumprir esses compromissos a contento, né? Então, alguns exemplos que a gente tira de presunção. É presunção nós pensar que podemos ser cristãos fiéis, mas não dedicar tempo para a nutrição espiritual, através da comunhão com Deus, que tem que ser continuamente. É presunção também na gente confiar nos cuidados de Deus, mas nós não tomamos os cuidados que estão ao nosso alcance. Não é o nosso caso aqui, eu creio que não é o caso de alguém, mas tem pessoas que dizem assim, eu não vou tomar a vacina para a Covid, porque Deus vai me guardar, vai me proteger, né? E eu confio em Deus e não confio nos remédios humanos. Isso é presunção. Isso é uma presunção terrível, porque Deus, ele proporcionou a inteligência, a ciência também, para que tivéssemos recursos para ter uma vida, né, continuamente sadia. Então, nós temos que confiar. Isso, se eu não confiar, é presunção. E hoje, foi falado muito bem no começo aí pela Eliana, a inquietação da vida moderna, né? Hoje nós não estamos mais dispostos a aguardar uma conexão que demore pouco mais de alguns segundos. Tudo para nós tem que ser rápido. Eu tenho um link, eu tenho que ter esse link, entrar, e ele tem que ser muito rápido. Eu não quero mais saber de notícias que demoram para chegar. Hoje a notícia vem imediatamente, assim que eu clico no meu celular, no meu smartphone, enfim. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós também passamos a ser reclamões e inquietos. E isso é risco, porque nós podemos estar ofendendo a Deus e tudo aquilo que Ele faz por nós, né? Nós temos que valorizar as coisas boas que estão nas nossas mãos, isso foi colocado muito bem, e esquecer um pouco, né, e suportar um pouco aquelas que nos desagradam, né? A presunção na lição também é uma coisa muito interessante, porque ela está registrada que é a falsificação da fé. Presunção é a falsificação da fé. E essa presunção que falsifica a fé, ela é produzida por nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas. Por quê? Porque a fé, ela produz obediência. A fé, ela produz obediência, e a presunção, ela não produz, mas mesmo assim ela quer a aprovação de Deus. É uma coisa terrível isso, e é diabólica, porque os israelitas se arrependeram de não ter entrado na Terra Santa, não se arrependeram de amor, de coração, por ter ofendido a Deus, mas por ter perdido aquela oportunidade. Isso foi uma atitude presunçosa, isso é uma atitude diabólica, né? A presunção, o sinônimo da presunção, é de pessoas altivas, soberbas, orgulhosas e com uma confiança totalmente voltada para si. E quando se arrependem, não se arrependem por amor a Deus, mas por ter deixado ou ter que sofrer as consequências daquilo errado que fizeram. Em suma, a gente tem que confiar totalmente nas nossas vidas em Deus, todos os nossos caminhos têm que estar em oração, em harmonia com Deus. E agradecer todo dia, porque quando você abrir o olho, a vida está com você. E agradecer pela misericórdia de Deus que se renova todo dia. Eliana, é assim que eu vejo aqui, na parte de quinta-feira, o grande problema que foi do povo de Israel vagando no deserto, né? Que é a presunção, que é um pecado realmente complicadíssimo, diabólico, e que também a gente
tenta e luta para que não caia sobre nós nesse momento. Ok? Depa, Ok. poderíamos Oi. dizer, porque só para os irmãos que estão assistindo, falar, caramba, vocês foram direto para quinta-feira, né? É verdade. Mas por que isso, né? Porque a lição mostra, durante todos os outros dias, domingo, segunda, terça e quarta, atitudes que aconteceram no povo de Israel. E depois fala sobre presunção, mas é bom a gente entender primeiro a presunção para entender o que acontece com a presunção. O que acontece? O povo aconteceu isso, eles eram presunçosos, né? E podemos dizer também, De Paula, que mesmo sendo, como você disse, nós somos cristãos e somos presunçosos. E como podemos ser presunçosos ao nos arrependermos dos nossos pecados? Né? Porque me arrependi do meu pecado, tal, tudo, mas eu posso continuar sendo presunçoso, mesmo me arrependendo do meu pecado? Podemos. Olha o ponto que é interessante, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas eu ouvi um pastor falando, e é a respeito, eu acho que alguns ouviram, mas é importante. Quando eu me arrependo do meu pecado, o Espírito Santo tocou em mim e me mostrou que aquele pecado, que eu tinha cometido aquele pecado, certo? Entendemos dessa forma. Ok. Mas o arrependimento foi porque eu estou me arrependendo. Ou seja, porque eu vou ter benefício, ou aliás, vou ter prejuízos em decorrência Sim. daquele pecado que eu cometi? Aí é ser presunçoso, não é isso? Eu estou me arrependendo do pecado porque eu não vou ter benefícios, né? E eu vou ser prejudicado. Então, senhor, olha, eu quero que o senhor me perdoe porque eu pequei. Mas a sua cabeça mesmo está pensando o seguinte, olha, eu pequei, né? Eu errei, e eu não vou ter benefícios. Pode ser o benefício que for. Você pegar os 10 mandamentos, vamos colocar, você vai ter sempre alguma coisa ali que você fala, eu estava nesse erro, eu percebi que é pecado, e eu vou ser prejudicado, né? Então, esse lado é o lado presunçoso. Agora, podemos também pensar da seguinte forma, para ver se eu estou errado no meu modo de pensar. Eu me arrependo porque eu machuquei Jesus, eu machuquei a Deus, eu entristeci a Deus. Eu não estou pensando em mim, eu tirei o meu eu estou pensando em Deus. Aquilo lá está desagradando a Deus. Então, aí não estou sendo presunçoso, né? Então, olha só como é o arrependimento, por isso que eu falo, isso é ponto de salvação. Porque às vezes eu estou pensando que eu estou me arrependendo do pecado, mas na realidade eu não estou arrependido do pecado por causa de Deus. Eu estou arrependido porque eu não vou ter benefícios. E com Deus a gente não pode ficar barganhando. Com Deus não se barganha. Exatamente. Né? Não existe essa coisa, né, de troca, né? Porque quando eu vou a Deus pedindo perdão, é porque ele não tem como enganar Deus, né? Porque Deus conhece o coração, entendeu? Exatamente. Então, eu posso enganar as pessoas, porque elas não me conhecem, mas Deus conhece o meu coração por dentro. Então, Verdade. a sinceridade faz parte do cristianismo, né? O que eu acho que é interessante da gente colocar em prática nas nossas vidas é exatamente isso, é ser claro com Deus. Por quê? Seria tolice minha achar que eu estou enganando a Deus. Então, se eu vou a Ele pedindo perdão de um pecado, que seja realmente por ter ofendido o coração de Deus, e não por medo das consequências, né? O exemplo que está na lição. O povo de Israel não conseguiu entrar na cidade, né? Aquela geração foi perdoada, não teve nenhum problema, mas não conseguiu entrar na cidade, né? Nenhum deles, a não ser Caleb e Josué, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, porque a gente está lidando com Deus soberano, com Deus que nos conhece no dia a dia, e não ter essa de querer tirar partido do relacionamento com Deus que não seja realmente honra e glória ao nome dele. É isso que eu penso. É isso aí. Amém. É isso aí. Verdade. E aqui na parte de quinta ainda, a gente vê aqui duas coisas, né? A desobediência do povo, mais uma vez, e eles subestimaram a Deus, né? Porque eles falaram assim, a gente realmente fraquejamos, duvidamos, mas agora vamos subir, vamos tomar a cidade. E Moisés falou, não vá não.
Primeiro, porque a arca não está com vocês, Deus também não está com vocês, e vocês não vão conseguir vencer. Vocês não vão conseguir guerrear. E mesmo assim, eles desobedeceram, não deram atenção. Quando Moisés disse, voltem para o deserto, aqui vocês vão estar seguros. E eles foram e acabaram o quê? Todos morrendo. Então a gente vê mais uma vez aqui a rebeldia, a desobediência, subestimaram a Deus, acharam que poderiam fazer as coisas sem Deus e acabaram sofrendo a consequência. E na nossa vida hoje não é diferente também. Muitas vezes a gente vai fazer algo, ou pensa em fazer algo, nós devemos pedir a orientação de Deus, devemos orar a Deus, pedir que Deus nos conduza, que Deus esteja à frente das coisas, para que lá na frente a gente não se decepcione ou se machuque depois, e aí não adianta mais chorar, não adianta querer voltar atrás, porque foi um tempo perdido que não se recupera. Então eu vejo dessa forma aqui, mais uma vez, a rebeldia, a desobediência do povo, e Moisés advertiu, Deus não está com vocês, nem a arca, voltem para o deserto. Eles não fizeram assim. A grande Só esse jogada, né, comentário. Ailton? Ailton, foi bom você aparecer aqui. Legal, estava com saudade de você. A grande jogada... Desculpa, José. Tá, não, Te tranquilo. atropelei, meu amigo. Não, fica à vontade. A grande jogada é nós tirarmos o nosso eu. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Nós tirarmos o nosso eu. Nós temos aquele orgulho, aquele eu que tudo pode, né? E no caminho da justificação pela fé, o eu tem que ser colocado de lado. Entendeu? A partir do momento que o meu eu, o meu orgulho está ali, aí é que a gente entra aí realmente nessa parte aí da presunção. José, toca aí, José. Eu achei bem interessante isso que o Ailton colocou, aí comparando lá com o que o de Paulo também disse, que a presunção é a falsificação da fé. Ali a gente viu que eles receberam a advertência, ó, não vá, Deus não vai estar com vocês. E aí eles foram, podia dizer assim, poxa, então ele estava confiante, mas não estava, porque Deus já tinha, através de Moisés, tinha dito que não ia estar com eles. Mas mesmo assim eles foram, né? Porque a falsificação da fé. Alguém pode dizer, não, eles foram confiados ali no amor de Deus, e talvez Deus mudasse de ideia. Então, mas ele também disse muito bem que a fé produz obediência. Então, tudo aquilo que leva à desobediência é presunção, né? É igual você, a tentação que Satanás fez com Jesus lá no deserto, né? Pula daqui abaixo porque está escrito, os anjos vão te sustentar, você não vai ter nenhum dano. Então isso é presunção. A pessoa pecar sabendo que está pecando, confiando no amor de Deus, que Deus vai livrar ele, sendo que ele já está sabendo daquilo, da consequência. Então, por isso que é a falsificação. E foi muito bem colocado, é o que eu queria destacar nessa. Legal. Uma coisa também que eu penso aqui na presunção é que a única forma de nós combatermos, né? Porque nós somos presunçosos, irmãos. Se nós olharmos em todos os sentidos, nós sempre achamos que sabemos de tudo. Então, por conta disso, nós presumimos, né, que não precisamos ouvir uma pessoa, porque aquela pessoa, nós presumimos que ela não é tão sábia quanto nós, e assim nós caminhamos, com essa presunção, em todos os sentidos, né? Então, de uma liderança, muitas vezes nós não aceitamos um direcionamento, e principalmente, quando nós estamos cheios da presunção, quem manipula a nossa vida é o próprio inimigo das nossas vidas, né? E a única maneira que eu penso que nós podemos ser livres, né, da presunção é estando cheios do Espírito Santo de Deus. E a única forma de acontecer isso é nós buscarmos um coração humilde, né? E buscarmos estar em constante relacionamento com Deus. Como o Padula falou na classe dos professores, né? Nós temos que lembrar que Deus está todo o tempo
bem perto de nós, e ainda que a palavra não sai da nossa boca, Deus já conhece o intento dos nossos corações. Então não adianta a gente, como o De Paula falou, não adianta a gente querer manipular Deus, né? Porque a gente, eu não sei vocês, irmãos, mas às vezes, como o Éder falou sobre o pedido de perdão, né? Às vezes a gente quer manipular Deus pedindo perdão por medo mesmo da consequência daquele erro que nós fizemos, e não porque nós entristecemos o coração de Deus. Então, nós temos que nos lembrar que Deus, ainda que a palavra nem nos chegou à boca, ele já conhece o intento dos nossos corações, e é só a misericórdia de Deus que pode nos ajudar, né? Eliana, Oi, bom dia para todos. Quero dar um comentário a respeito disso. bom dia, Val. Bom dia. Me veio Parece- bom sábado para todos. Aparece, Val, aparece. Liga o vídeo, Val. Ah, eu não. A gente chegou muito tarde. Fui ver minha mãe ontem. Cheguei muito tarde. Não deu tempo de me arrumar para estar com vocês. Eita, mulher é assim mesmo. É, Olha o Éder me deixando em situação aqui, hein? Val, o Éder não... Não perdoa. Triste, viu? É porque ele não Então, liga se a gente não fez chapinha no cabelo. Ele acha que Não pode liga. entrar assim mesmo. não liga. Ainda bem que Jesus conhece meu coração. Amém, amém. Então, o que eu pensei foi o seguinte, né? Jesus mesmo disse que a gente tem que aceitá-lo como criancinha, né? E quando a gente está com um comportamento de adolescente, já se achando na fé, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente passa dessa fase da criancinha que depende 100% do pai e da mãe, né? E se acha o adolescente na fé. Então, enquanto mantivermos o nosso coração como criancinhas dependentes e sabendo do suporte de Deus a tudo que a gente faz, eu acho que a gente acaba diminuindo as nossas chances de ser presunçosos na fé. Verdade. Verdade, Val. Eu só quero aproveitar aqui, Éder, que o Gerson está falando assim, ó, ele escreveu assim, ó, registro ainda o retorno... não, primeiro ele falou assim, ó, que alegria perceber a presença do Ailton nessa escola, onde ele completa a equipe de professores. Amém, ele colocou aqui. Aí depois ele colocou assim, registro ainda o retorno da Fujona Cristiane Pina, outra joia da nossa escola sabatina. E aproveitando aqui, a Central de Caieiras está dizendo assim, feliz sábado, irmãos. E a Denise diz para nós assim, olá, queridos, bom sábado, boa lição para nós. E a Alessandra Seravati diz, feliz sábado. Tem a Celina também. A Nira Santos. Eu não vi aqui, não. Tá mais pra verdade, cima. a Nira está aqui e a Celina. Oi, Nira Santos, oi, Celina, feliz sábado para vocês. Eu acredito Isso que é bom, né, Éder? Eu acredito até que o Maurício, a Simone e o Iago, que agora... Eu acredito que eles estão assistindo aqui também. Eles sempre assistem também. Amém. Fala, Cristina. Fala, Cristiane. Sejam todos muito bem-vindos. Posso falar um pouquinho? Pode, então, Cris. a gente tem outro exemplo, né, também na Bíblia, que é Sara, né, que não soube esperar pela bênção de Deus e também acabou tentando fazer pelas próprias mãos, né, a bênção que Deus queria dar para ela. Mas, na verdade, antes da Eliana estar falando dessa questão do Espírito Santo, eu estava pensando nisso, e aí eu estava lendo Gálatas, onde fala dos frutos do Espírito, né, e lá fala sobre a longanimidade, né, a mansidão, que é o que faltou para o povo no deserto. Se eles tivessem o fruto do Espírito Santo, eles teriam tido a paciência necessária, né, para aguardar o que Deus tinha reservado para eles. Então, a presunção vem do quê? De quando nós estamos cheios de si e temos pouco de Cristo em nós. Então, é exatamente isso que a gente tem que buscar todo dia, nos esvaziarmos de nós e nos enchermos do Espírito Santo.
né? Que é o mais, para mim, é o mais difícil. A gente buscar se diminuir para que Cristo cresça em nós, né? Nos renegarmos, matarmos a nossa carne para que o Espírito de Deus esteja em nós. Então, é essa a chave de tudo, eu acho, para a gente aguardar as bênçãos de Deus e deixar Ele agir. Somente sem nós queremos agir pelas nossas próprias mãos e não temos paciência, né? Perfeito, Cris, perfeito. A Val colocou, até escreveu aqui, isso mesmo. Que lindo comentário, Cris. Subiu aqui no chat aqui e a Val está agradecendo. Mas é perfeito, perfeito o que você colocou. Eu só queria colocar uma coisa sobre essa questão. Eu acho que a palavra-chave no que tange a presunção é que quando nós não nos submetemos a Deus, nós somos presunçosos. A questão da submissão é quando eu acho que eu sei o que é melhor para mim. O que aconteceu com o povo foi que, primeiro, eles olharam e falaram, não, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos, eles são muito mais fortes do que nós. E o melhor para mim é sobreviver. Mas o que Deus tinha dito para eles era que o melhor para eles era tomar a terra. Agora, no segundo momento, Deus tinha dito para eles, o melhor para vocês é voltarem para o deserto. Porque vocês precisam me conhecer melhor para que vocês possam se submeter a mim. E, infelizmente, embora Deus tenha atendido a oração de Moisés e perdoado a descrença do povo, a incredulidade deles, alguns, infelizmente, perderam a salvação. Por quê? Porque ainda assim não estavam prontos a se submeter a Deus. E aí, quando Deus diz para eles, agora o melhor para vocês é irem para o deserto, vocês vão para o deserto, vocês vão morrer lá. E aí eles disseram de novo, não, senhor, olha, nós achamos que pecamos, mas nós sabemos o que é melhor para nós. O melhor para nós não é voltar para o deserto. Porque é importante nós pensarmos o seguinte, o deserto, o que é o deserto? O que tem no deserto? No deserto tem aridez, falta de vida, tem animais peçonhentos, tem uma série de problemas, diversos problemas. O deserto é apenas problemas. Mas o deserto com Deus era a solução. Porque no deserto com Deus, se eles tivessem aprendido a descansar em Deus, Deus criou todas as condições. Deus os alimentou, Deus restringiu a ação dos animais peçonhentos, Deus proveu sombra durante o dia, para que o calor não fosse causticante. O deserto tem uma característica terrível, né, que é extremamente frio à noite e é extremamente quente durante o dia. E Deus proveu a nuvem durante o dia e proveu a coluna de fogo durante a noite. Ela não só iluminava, mas ela fornecia calor. Deus transformou o deserto, que é terrível, em um lugar suportável. E Deus estava dizendo para eles naquele momento, é hora de voltar para o deserto. Vocês ainda não estão prontos para entrar na Terra Prometida. E uma comparação que é importante nós fazermos é que nós estamos aonde hoje? Nós estamos na Canaã Celestial, que é o descanso final? Não, nós estamos no deserto. Mas, se nós vivermos neste deserto, que é esta vida, com todos os problemas, com pandemia, com todas as dificuldades que nós temos, se nós vivermos nesse deserto com Deus, nos submetendo a Ele, Ele transforma o deserto em algo que podemos suportar. É exatamente a nossa insubmissão a Deus que faz com que o deserto seja terrível. E eles estavam preocupados de voltar para o deserto porque eles achavam que o deserto era terrível. Mas eles nos lembraram que nesse deserto nunca faltou água, nunca faltou comida, nunca faltou proteção de Deus, nunca faltou absolutamente nada. Mas quando a gente acha que Deus não sabe o que é melhor para a gente se torna presunçoso, e o resultado da presunção é o que aconteceu com aqueles que, contrariamente à ordem de Deus e ao
e a orientação de Deus dada por Moisés: não subam, não vão combater, vocês vão perecer. As palavras de Moisés foram claras. E eles foram, e aqueles que foram morreram e perderam a salvação. Não foi todo o povo. Houve uma parte daqueles que ouviram e se submeteram. Muitos desses que ouviram e se submeteram, todos eles, aliás, morreram no deserto. Mas estão prontos, se permitiram que Deus os transformasse no deserto para estarem na Canaã celestial. Aqueles que foram insubmissos e, portanto, foram presunçosos, perderam a Canaã celestial por não suportar um deserto com Deus. A pergunta é: hoje, no mundo que nós vivemos, nós vamos continuar sendo presunçosos? Nós vamos continuar achando que nós sabemos das coisas melhor do que Deus e a melhor forma de vivermos neste mundo, neste tempo, neste momento? Ou nós vamos ouvir o assim diz o Senhor, que é claro a partir da Escritura? Valeu, Marcão. Eliana, antes de você já adentrar agora as atitudes do povo de Israel aí, algumas atitudes que nós vamos discutir, eu consegui entrar aqui no Facebook e tem um rapaz que chama Nonato Assunção. Alguns aqui não conheceram. Você lembra do Nonato, Ailton? Lembro sim. O Ailton Ele lembra. cuidava dos pequenos grupos. Depois ele era professor da antiga classe 2 que nós tínhamos. Hoje nós não temos. Isso. Ele mora, acho que, se eu não me engano, acho que é no Pará ou no Maranhão. Nonato, você me desculpe, eu não estou lembrado. Belém do Pará. Belém do Pará. O Marcão sabe, o Marcão tá lá. E o Nonato está assistindo a gente aqui, ele participou aqui, ele deu 2 comentários. O primeiro é assim, ó: se o coração permanecer no Egito, sempre estará inquieto e voltado à rebeldia. Olha só, a comparação do Egito e Terra Prometida, né? Então, se a gente tiver com o coração lá no Egito, né, sempre vai estar na rebeldia. E depois ele fala assim, ó: se não vivermos pela fé, o medo nos levará a tomarmos decisões erradas. Olha como a fé é importante, né? Porque o medo toma decisões erradas, movidos pela presunção. Legal essa participação. Eliana, toca o barco aí agora. Vamos lá, falando de mais uma presunção de Israel. Só rapidinho aqui, irmã, só fazer um comentário rapidinho, em cima do que o Marcos falou, que eu achei muito bom, excelente, mas eu vejo o deserto como, agora, nesse contexto aqui do povo de Israel, como um período de transição para Canaã terrestre. E esse período de transição que eles estavam passando aqui, eles tinham que entender o seguinte: quando Deus falou para eles assim, faça um tabernáculo para que eu habite no meio de vós, esteja com vós sempre. O desejo de Deus é esse, era sempre estar com eles, como também é sempre estar conosco. Esse é o desejo de Deus, estar sempre conosco. E outra coisa que eu entendi aqui, que eu vejo, esse período de transição pelo deserto, inclusive Moisés já conhecia o deserto antes dessa peregrinação, porque ele teve que fugir do Egito e passar pelo deserto até chegar em Midian, fugindo do faraó. Para Moisés e para o povo, é um período de santificação, porque eles estavam na presença de Deus, junto com Deus, aprendendo com Deus. Então, era o período para que o povo se santificasse. É a mesma trajetória nossa hoje para chegar até a Canaã celestial. Hoje nós estamos vivendo o período de santificação, para um dia estar com Deus no período de glorificação, onde seremos glorificados, semelhante aos anjos, estaremos morando com Deus. Eu vejo dessa forma o deserto, e talvez o povo não entendeu isso, que era um período de não ficar murmurando, questionando, mas um momento de se aproximar cada vez mais e mais da presença do Deus Altíssimo que estava com eles. Só esse comentário. Muito bom, Ailton, muito bom. Pessoal, se por acaso fizeram um barulho, alguém aqui em cima está com a furadeira ligada, então vocês não se assustem, tá? O pessoal está com um barulhinho aqui em cima. Mas eu só quero ler aqui 2 comentários. Então, um comentário é da Gilmara. Gilmara, cadê tu que não está aqui na sala conosco? A Gil diz assim, ó: também estou com vocês. Feliz sábado, amados. Presunção é esquecer que Deus é tudo e nós somos nada.
A Ana Clara diz assim: feliz sábado, queridos irmãos. A Gilmara continua aqui, ó. Muitos irmãos acreditam em Deus, mas decidem onde e como ser cristão, sem se submeter a Cristo. Presunção. A Nira Santos diz assim: irmãos, fico pensando porque eles pediram carne e Deus mandou, e quem pediu comeu, e quem não pediu comeu, e não morreram, e quem não pediu não morreram. A Nira deu uma enrolada na minha cabeça aí, viu? Ó, eu vou ler Mas de fala novo. sobre isso daí domingo. Não, fala em domingo, Tá. fala de domingo, aí depois aí você comenta de novo, porque ela me enrolou minha exatamente. cabeça. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos. Quando a gente tiver em domingo, a gente vamos ver. É isso Então aí. tá. Eu vou dar uma introdução aqui do domingo, Zé Filho, aí você explica aqui para a Nira, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando de domingo, o tema aqui é Inquietos em um Deserto. Já fazia mais de um ano, né? Aqui, o nosso guia aqui diz assim, que já fazia mais de um ano que o povo havia sido libertado da escravidão, e ao invés de estarem agradecidos e felizes, né, por tudo que Deus já havia feito por eles, eles continuavam a reclamar, né? Eles não conseguiam enxergar as maravilhas, o descanso já, é como o Ailton falou, né? Que o deserto aqui, a gente estudando aqui a lição, a gente percebe que é um lugar de descanso, de comunhão e de purificação, mas eles não conseguiam enxergar, né? Então, isso é muito complicado, isso às vezes acontece, né, conosco. Deus está fazendo maravilhas nas nossas vidas, e para isso, às vezes, é necessário uma mudança, e a gente fica apegado na mudança, né? Eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que... E a gente não quer mudar, a gente não quer sair da zona de conforto, né? Que a gente acha que a gente está sofrendo ali, mas a gente acha que está bom. E a gente não percebe o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, né? Aqui a gente vê muito isso na provisão do maná. A provisão do maná, ela é didática em vários sentidos. É como se Deus dissesse: vocês não irão trabalhar, vão descansar, vão se purificar, né? Não precisa trabalhar para comer, nem plantar, nem colher. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar o alimento diariamente para vocês. E que alimento, né, irmãos? Mas eles rejeitaram. E quando nós rejeitamos o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, nós estamos o rejeitando. Estamos rejeitando o próprio Deus. O maná, nós sabemos que ele é o pão da vida, né? E quem é o pão da vida nas nossas vidas? É o próprio Deus. No Egito, eles eram escravos, mas eles se lembraram das panelas de carne. Aqui no deserto, Deus os estava ensinando a depender somente dele. Eles iriam comer aquilo que Deus enviaria diariamente de forma divina para eles. Eles não teriam que fazer nada. É pela graça, é pelo amor de Deus. Mas eles estavam tão insatisfeitos com o que Deus estava propondo para eles, que eles estavam dizendo que não queriam comer o que Deus havia escolhido, preparado para eles. E aí eu fico imaginando essa comida, né, que Deus fez, né? O maná, que devia ser um produto aqui, né? Nós ouvimos até o pastor Arilton, né, Éder, que nós falamos na quinta-feira, pregando no sábado passado, ele explica sobre, né, esse maná, esse produto maravilhoso, né, que tinha tudo que o ser humano que foi criado por Deus precisava. E a gente vê aqui que amor que Deus tem, né, por nós, para cuidar de nós. Mas, infelizmente, eles não conseguiam enxergar. Mas o gatilho aqui, na verdade, não é falando de comida, né? Mas é em subordinação, né? Que eles não aceitaram aquilo que Deus tinha para eles, né?
na verdade, o que eles demonstraram com essa atitude é que não queriam fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa e ela é perfeita. Queridos, desculpa minha cachorrinha, viu? Charlotte, ela fica ouvindo um latidinho aqui, ela late, eles estão conversando aqui, ela não reparou que nós estamos aqui no Zoom. Então, voltando aqui, queridos, eles não estavam aceitando a vontade de Deus, né, para eles, para a vida deles. Eles não estavam entendendo que a vontade de Deus, ainda que nós, por algum motivo, não consigamos entender, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque Deus sabe de todas as coisas. Nós só conseguimos enxergar o agora, esse momento, né? Mas Deus, ele sabe tudo, 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 tudo. O presente, né? Ele sabe o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no nosso futuro. Então, ele sabe realmente o que é bom. Mas eles queriam seguir os seus próprios caminhos, porque era uma insubordinação mesmo. Os seus pensamentos, né? E assim eles não conseguiam descansar, e aí, né, por conta disso, por não conseguirem descansar, vinha a inquietude do coração deles. E aquela inquietude trouxe muitos problemas, né? Lá no Egito, eles eram escravos, eles não descansavam. E Deus quis proporcionar isso a eles aqui no deserto, né, onde eles estavam passando. E trazendo para nós, né, queridos, onde está o nosso deserto? Nosso deserto é este mundo aqui, este mundo no qual nós vivemos em constante aflições, né, em constante inseguranças. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? A palavra do Senhor fala que basta, né, o dia de hoje para nós, né, a luta deste dia, né, porque nós não sabemos o que nos sobrevirá no dia de amanhã. E por isso nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que procurar esse descanso. Nós temos que crer e nós temos que acreditar que tudo aquilo que Deus faz para nós é bom. Não dá para a gente ficar discutindo com Deus, porque às vezes nós discutimos com Deus. Deus coloca uma situação para nós e nós não queremos. Por quê? Porque nós não enxergamos naquele momento e não confiamos no Senhor. Porque se a gente confiar, quando a gente confia, é muito mais fácil da gente obedecer. Né? Porque eu confio, se eu confio, eu obedeço. Se eu acredito, eu obedeço. Às vezes eu posso não entender. Há coisas assim que a gente percebe que às vezes a gente não entende, mas por conta de confiar e acreditar em Deus, nós o fazemos, porque nós sabemos que tudo que Deus faz por nós é bom, né? Então, ao confiar em Deus, né, nós permitimos que Deus dirija as nossas vidas, né? E se nós permitimos que Ele dirija as nossas vidas, nós estamos dizendo a Ele assim: eu quero viver eternamente contigo, Senhor. Então, é aqui nesse deserto que nós estamos caminhando, é que nós precisamos aprender a conviver com Deus, a gostar de conviver com Ele, porque nós vamos viver com Ele eternamente. E é isso que eu queria falar sobre domingo. Então, no domingo que fala que eles ficaram ali pedindo a carne, né, da ingratidão ou na segunda? É domingo, José, é domingo. Isso, José. Ah, exatamente. Então, realmente, aquele povo realmente, não dá muito para entender, né? Porque eles eram escravos no Egito, era oprimido. Se vocês verem, os irmãos que estão em casa, que estão com sua Bíblia, vocês lêem o capítulo 1 de Êxodo. Nossa, eles estavam vivendo em miséria, era oprimido, e no capítulo 2 ele já estava clamando que já não estava mais suportando aquela situação. E aqui na parte, eu achei essa parte muito forte, essa reclamação muito forte deles, assim, foi uma ofensa muito grande a Deus, porque eles ficaram dizendo: nós não só temos aqui esse maná, não vimos outra coisa, lá nós tínhamos peixe de graça, que era uma mentira, né, que eles trabalhavam, eram escravos.
Então, isso foi uma ingratidão muito grande, né, da parte deles, e como a Eliana falou muito bem, na verdade, o problema não era esse. O problema não era o maná, não era porque não tinha carne, isso era só o gatilho, ou seja, era só um pretexto para eles se rebelar contra Deus. O problema era o vazio no coração deles, a inquietude que levou à rebelião, então eles precisavam de algo. Só que aí Deus proveu, Deus estava acompanhando em todo momento. Bom, vocês querem carne? Nós vamos prover. Moisés ficou, mas onde eu vou achar carne para essa multidão de pessoas? Só para vocês terem ideia, tinha esse costume de contar só os homens, né? Não sei se era de 20 para cima, ou de maior idade. Era 600 mil só homem, fora mulheres e crianças. Onde arrumar carne para tanta gente? Então, Moisés, né, se fosse matar ali os cordeiros, não ia dar um tira-gosto para cada um, né? Mas Deus no seu poder maravilhoso, Deus proveu a carne. Aqueles que não pediram, comeram também. Muitos morreram. Eu não sei se foi nesse sentido que a irmã perguntou. Os que pediram comeram, os que não pediram também comeram. Mas por que que algumas pessoas morreram e outras não? Na verdade, eles foram glutão, né? Parece que foi cerca de 10 mil morreu de congestão porque eles comeram demais. Eles comeram demais. A Bíblia diz que saía carne pelos ouvidos. Nossa, Então, aí que foi o castigo. Não foi que Deus mandou a carne para castigar ele. Era para eles comer normalmente, mas aí a consequência da glutonaria foi que levou muitos a perecerem ali. Então, é terrível essa parte aí da ingratidão e vou deixar para vocês comentar também. Ô, José, e amigos, isso mostra que as pessoas lá na época não estavam satisfeitos com o que Deus dava para eles. Na realidade, eles queriam que acontecesse, que Deus desse para eles aquilo que eles queriam, né? Eles não tinham entregado a vida deles nas mãos de Deus para Deus dirigir a vida deles. A presunção, por isso que a gente colocou ali falando sobre presunção, porque a presunção deles era tão forte, que é o seguinte: ó, Senhor, Deus, você está dirigindo, me tirou lá da terra do Egito, me tirou lá, apesar de eu ter visto, é mais ou menos assim, apesar de eu ter visto abrir o Mar Vermelho e várias outras coisas, mas eu quero que o senhor faça de acordo como eu quero. Você entendeu? E é assim, a realidade dos fatos é que, trazendo a lição, o que aconteceu lá com o povo foi isso. Deus falou, você quer? Quer. Deus sabia o que ia acontecer com o povo. Né? A gente sabe disso, que Deus sabe de tudo. Mas o povo foi tão obstinado, como você falou, comeu até, né? Então, quer dizer, nós temos que aprender o seguinte: primeira lição, da lição aí na parte do domingo, a lição aí, importante, sabermos entender o que Deus quer para a nossa vida e aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Porque, olha só, se nós formos ficar olhando para outras pessoas ou para coisas que nós queremos, né, e querer que Deus atenda, sempre vamos querer mais, nós somos seres humanos. Só para você entender, e eu duvido que alguém seja diferente. O dia que você comprou um carro que você sonhava, depois de 6 meses ou 1 ano que você está com aquele carro, você já quer um melhor. Você quer um melhor. Então, quer dizer, o exemplo daquela turma que tinha os Fuscas, né? Ele sonhava por ter um Fusquinha. Aí ele pegou e conseguiu, com muito sacrifício, ter um Fusquinha. Deus abençoou ele e conseguiu um Fusquinha. Aí ele pegou e depois ele começou a ver que tinha carros melhores, que tinha carros mais possantes, carros mais automáticos, ou carro com vidro elétrico, que o Fusca não tinha vidro elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica. Opa, eu quero isso daí.
Mas ele não tinha condição de ter aquilo lá. Deus tinha dado, ele não agradeceu só a Deus, ele queria mais. E assim vai indo. E nós vamos querer sempre, até o momento que você fala assim, não dá mais, né? Não tem como. Então nós temos que aprender a depender de Deus e aceitar o que Deus quer para a nossa vida. A realidade é essa. A lição quer trazer isso. O povo de Israel, apesar de ver todas as maravilhas que Deus fez na vida deles, né, durante a saída do Egito, deixar de ser escravos, eles queriam coisas que Deus não estava dando, não, sabe, coisas que eles queriam. Então eles chegaram ao ponto de falar, quem dera eu tivesse ficado lá no Egito, né? Mal sabia, como você disse, já foi dito aqui, vocês disseram, que lá no Egito eles eram escravos, eles apanhavam, sofriam, comiam lá, mas por causa de um pedaço de carne eles se satisfaziam, né? E começaram a falar que era bom da época do Egito. Então, a lição que fica para nós aqui, que eu vejo assim, é isso. Temos que aprender a orar e aprender a viver com aquilo que Deus nos dá e agradecer a Ele por isso, né? Não ficar olhando que o meu irmão tem mais, né? A lição, o nosso irmão, ele tem mais que eu, então eu quero ser o que ele tem. Então, sabe, nós já vamos entrar até na lição de segunda aqui. Mas essa é o ponto assim que eu acho importante, né? Para o meu ponto de vista, né? E eu só aproveitando aqui, Eliana, o Nonato continua aqui conosco. E ele fala assim, queridos, o povo reclamou, murmurou, não foi porque Deus não o havia abençoado. Olha só, não foi porque Deus não os havia abençoado, mas sim porque a bênção não era como eles queriam. Né? Falou certinho aqui. Muito eles bom. A comida do Egito, nos costumes do pecado, mas Deus tinha algo muito melhor, que era o maná. Né? Verdade, mas eles queriam, né? É a tal da insubordinação, né? Eu quero do meu jeito, né? Exatamente. Meu jeito, é do meu jeito que agrada. E eu quero aproveitar e falar assim para o Zé Filho, que a Nira colocou assim, a Nira Santos, ela colocou, ok, sobre a explicação, tá, Zé Filho? Tá bom. A Éder, a Gil, eu falei para a Gil, né, que era para ela estar aqui conosco na sala, ela falou assim, oi, Eli, me junto a Val, kkkk, não me arrumei. Então, ela também não se arrumou. Pessoal, posso falar? Fala aí, Cristiane. Pode sim, Cris. Termina aí, Eli, depois eu falo. Tá bom, minha querida. A Ana Clara, ela diz assim, o deserto é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Não sabemos o que vai acontecer daqui a algum segundo. Só Deus sabe. E a Gilmara diz assim, queridos, podemos comparar os dias de hoje, onde estamos sofrendo com o vírus do Covid com o deserto? Ela colocou aqui, estamos passando por esse deserto com gratidão ou com rebeldia? Né? Então, é algo aqui para a gente também, para a gente refletir, né? Para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar as coisas que acontecem, né? Nós só temos que pedir ao nosso Deus que seja feito o querer e a vontade dele, que ele nos direcione da melhor maneira, que ele nos guarde, nos livre, conforme a vontade dele, porque ele sabe de tudo, né? Pode falar, Cris. Então, eu só ia dizer o seguinte, que às vezes eu acho que a gente é muito duro com o pessoal do passado, porque é o seguinte, o verso áureo fala assim, que estas coisas aconteceram para servir de exemplo, né? Então, assim, imagina a gente, assim, a gente não, lógico que a gente nunca deve ser ingrato para Deus, mas imagina assim, você ficar uma semana comendo fubá, uma semana direto comendo só fubá, de noite, imagina um ano, imagina 40 anos comendo maná, né? Então, às vezes a gente fala deles, mas será que no lugar deles nós não faríamos igual? Porque, assim, por mais que o maná fosse completo, fosse a bênção de Deus, fosse tudo, será que nós, no lugar deles, não faríamos igual? Tanto é que a própria lição diz que Deus não é indiferente às nossas inquietações. Deus entendeu. Deus entendeu tanto a inquietação do povo, que mandou lá as codornizes, e Deus entendeu a inquietação de Moisés e mandou os 70 para ajudar a ele. Viu que o fardo realmente estava demais para ele. Então, assim,
Deus sempre nos socorre quando nós clamamos a Ele. Então, imagina a gente comendo uma semana direto fubá. Quem aguenta ficar uma semana direto comendo fubá? Então, Quem aguentaria ficar todos os anos que Sara ficou esperando um filho? Às vezes eu acho que nós somos muito duros com as pessoas que viveram no passado na Bíblia. Serviram de exemplo para nós. Mas imagina passar por tudo que eles passaram. Eu só queria colocar assim, que a lição, ela deixa bem claro que o problema não era o maná. Né? Não sei se vocês já ouviram dizer de pessoas que têm tudo, pessoas que, vamos colocar aqui, aquele personagem lá que era rico no Novo Testamento, que é Zaqueu. Nada faltava para ele, só para a gente dar um exemplo. Mas ele sentia como se faltasse algo, um vazio. E era justamente o que o povo tinha, e é o que todo ser humano tem, né? Esse vazio que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Então a lição deixa bem clara que o problema não era porque ele estava comendo maná, isso era um pretexto, como a gente vai ver também lá mais para frente, na história de Miriam, que o problema também não era aquele problema que ela mencionou, que era ali a sua cunhada, o problema dela era com Deus. Então, é isso que a lição está trazendo. Né? E Deus, como a Cristiane bem colocou, Deus proveu, Deus ouviu e Deus deu ali a carne, mas as nossas inquietudes, às vezes, nós usamos outro pretexto para implicar, para rebeliar contra Deus, mas sendo que o problema era outro. Então, o problema deles era o vazio mesmo. O Éder quer falar mais alguma coisa? Não, José, eu acho que você entrou aí, foi pontual, né, nessa coisa. Só, Cristiane, assim, eu até entendo o que você está falando, e realmente a gente às vezes acha que é duro, mas pensa bem, vamos pensar bem a situação do povo. O povo, ele não estava trabalhando mais. Tinha sido escravizado, estava apanhando, sofrendo, vivia uma vida danada por causa... Eles eram presunçosos porque eles queriam fazer o que eles achavam, né? Eles não vinham à mão de Deus, né? Então, assim, que nem você colocou, fala assim, comer fubá, realmente, se a gente for comer algum alimento todo dia, né? Só nós brasileiros que a gente consegue comer feijão e arroz todo dia. Se comer feijão e arroz 365 dias por ano, a gente vai enjoar, mas consegue comer, porque a gente acostumou, que é a nossa alimentação. Só que eu vejo, por um outro lado, que o maná não é uma coisa que nasce aqui na Terra, né? O maná tem descrição aí que dava para fazer coisa salgada, dava para fazer coisa doce, então era um produto que Deus mandava, vou colocar o nome produto, porque eu não sei como, né, o que poderia se chamar, que Deus mandava, e Deus sabia que aquilo lá ia conseguir sustentar. O detalhe ainda maior, que acho que foi até o José Filho que comentou na classe de professores, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, José, mas Deus, quando o povo estava no deserto, não deixou que as suas sandálias e as suas roupas estragassem. 40 anos. Entendeu? Olha só. Então, Deus estava providenciando. A realidade dos fatos, não sei se a diretora que está dirigindo hoje já vai me permitir, entrar na lição de segunda-feira. O Éder, Oi. Só um pouquinho antes de você entrar na lição, fala. Que realmente, acho que o De Paula também vai querer falar um pouquinho antes. Tá. Então vai que aí eu já vou adentrar no assunto. Fala aí. Isso. Aí, a Nira, só para completar aqui, quando a Gilmara falou sobre o vírus, né? A Nira colocou assim: eita, irmãs, isso que eu iria perguntar, mas não tive coragem. Então, a Gilmara falou, né? Eu dei aqui um retorno também para a Gil, e a Gilmara e a Nira falou que ela ia perguntar sobre isso. Então, eu vou deixar agora o De Paula falar, aí depois o Marcos também quer falar, e aí, Éder, você já pode entrar falando sobre
contagioso, né? E aí, falando, né, de Miriam, e aí eu só queria deixar para você pensar se a competição, se ela é contagiosa, tá bom? Tá Então, bom. aí depois que o Marcos vai falar o De Paula, depois o Marcos, aí você já entra na segunda, tá bom? Tá bom. De Paula, pode falar. Achei interessante aí o que a Cristiane ponderou aqui na lição, quando ela fala, né, que a gente não aguentaria comer fubá por muito tempo. O Éder até já respondeu parcialmente. Me ocorreu uma coisa interessante, né? Porque se eu depender totalmente de Deus, ele vai ter o melhor para mim, né? Infelizmente, não é o caso, eu não estou falando de ninguém aqui. Muitas pessoas ainda vivem para comer, né? Na verdade, elas trabalham, tudo se resume em comida. Eu acho que o que aconteceu lá com o pessoal do Egito, eles não estavam entendendo que a comida é para manter o seu organismo, né? Então, quando o maná é distribuído, o Éder disse isso, tem todas as especificações necessárias de vitaminas, enfim, tal. Mas existia, gente, um vício da comida, né? Porque a gente tem vícios em açúcar branco, a gente tem vícios, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia se eu come ou não come, na carne vermelha, na fritura, coisas que realmente não vão fazer bem para o nosso organismo. Deus sabia o que era melhor, né? Então, o que eu acho que foi respondido pelo Zé Filho de uma maneira muito legal, o assunto foi muito bem palpitado, é de que não era esse o problema era outro, estava oculto o verdadeiro problema, né? Que era realmente a rebeldia, a inquietação, né? O fato de se voltar contra Deus. Então, hoje, se a gente for salvo lá, daqui a pouco a gente vai para Nova Jerusalém, o nosso alimento vai ser realmente um alimento, né, totalmente diferente do que a gente tem aqui hoje, entendeu? Só que eu acho que uma coisa que a lição traz claramente é que o justo viverá pela fé. Então, nós estamos em treinamento, estamos aqui para viver pela fé e aprender com Deus como é que se faz isso. Valeu, De Paula. Marcos, pode falar. Ô, irmã, deixa eu falar, só contar uma experiência rapidinho para vocês, Deixa, Ailton, eu deixo. que aconteceu comigo. O Edmilson não está Cristiane, aqui, mas ela te presta atenção, autoriza. Cristiane. O Edmilson não está aqui para autorizar, né, Éder? Mas eu vou autorizar, Cris, viu, presta Ailton? atenção, Cris. Cris, presta atenção no que aconteceu. Alguns Pode anos falar, tô atrás, prestando. veio um pastor aqui para a Associação Paulista Leste, não sei se o Éder vai lembrar, o Paulo Bife. Ele veio, acho que do Paraná, do Sul, e ele era o evangelista da Associação Paulista Leste, ele veio como evangelista. E ele fez, só quando ele chegou, ele fez um programa, Final de Semana com Deus, onde algumas igrejas faziam inscrição e iria passar esse final de semana com Deus. Eles reservaram um lugar, um sítio, eu não me lembro aonde, e as igrejas iriam ficar lá sexta, sábado e domingo. Só que qual era o desafio? Qual que era o desafio? Na sexta-feira, e não se podia levar nada, nenhum irmão poderia levar nada, só a roupa. Era um momento de consagração, vigília, ia ter vigília, sabe, as 2 noites de vigília, à tarde você poderia descansar legal. E o desafio era o seguinte: alimentação, qual seria o cardápio do programa? Frutas, café da manhã, fruta, almoço, fruta, janta, fruta. Isso na sexta, isso no sábado, isso no domingo. Então você acordava, qual que era o seu de jejum? Você escolhia maçã, banana, pera, caqui, fruta. Ah, chegou a hora do almoço, irmãos. Vamos almoçar. O que tem de almoço? Banana, maçã. Irmã, foi fácil? Não foi. A gente sentiu saudade de uma comida sólida? Sentiu. Com certeza sentiu. Eu senti. Tanto é que no domingo, à noite, no finalzinho do programa, o povo já estava até amarelo de comer fruta. Aí eles abriram mão e fizeram uma sopa de legumes. E você não tem noção do que foi aquela filha e alegria dos irmãos em poder estar comendo aquela sopa. Você via no rosto das pessoas. Eu fui um. Porque, eu não aguentava ver fruta na frente. Isso foi 3 dias consecutivos. Então, eu entendo bem o que você está falando. Não que eu estava murmurando, eu não questionei nada. Mas não foi fácil. Você acorda de manhã, fruta. Almoço, fruta. Vai dormir, fruta. De outro dia, a mesma coisa.
Então, foi uma experiência que depois que passou, a gente dentro do ônibus voltando do programa, e foram alguns jovens da igreja foram, né? E os jovens brincavam, nossa, que saudade que eu tinha do pão de sal, que saudade disso, tal, daquilo. Porque é verdade, é por causa da nossa natureza. A nossa natureza ainda do pecado nos faz sentir saudade dessas coisas. E eu passei por isso. Tanto é que eu fiquei, vários dias sem comer fruta, hein? Porque comi bastante fruta aquele dia. Comeu pro ano todo. Fala, Marcão. Tá fechado o microfone. Eu só gostaria de acrescentar algumas coisas, né? A primeira delas é a inspiração, ela esclarece bastante, né? Então, esse episódio especificamente, a senhora White no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo do Sinai a Cádiz, ela esclarece que esta questão do alimento, ela não foi uma questão geral. Ela começou com uma parte do povo, né? E essa parte do povo com a qual começou essa murmuração, e aí já vai ficar a deixa para segunda-feira, essa parte da população, a senhora White descreve como populacho. Quem eram essas pessoas que a senhora White descreve como populacho? Eles eram egípcios e de outras nacionalidades que, em virtude das pragas que o Egito sofreu e de tudo mais, eles saíram junto com o povo de Israel, né? Então, o que aconteceu? Né? O Egito foi sofrendo várias pragas e o povo do Egito ele foi se compenetrando do que estava acontecendo. Muitos deles, e a gente não deve imaginar que morreram os primogênitos de todos os egípcios, porque não foi assim. Houveram egípcios que passaram sangue nos umbrais das suas portas, que foram comer o cordeiro pascal com hebreus. Mas uma parte desse povo se converteu a Deus e outra parte desse povo saiu do Egito porque entendeu que o Deus dos hebreus era poderoso e que ele iria conceder uma terra maravilhosa para eles. Eles foram por interesse, não por estarem convertidos. E a murmuração nesse episódio, ela começou com esse povo. Inclusive, em outra passagem bíblica, mas a gente vai ver que quando essa murmuração começou, e em algumas outras murmurações, diz que Deus fez com que os extremos do acampamento ardessem. E era exatamente essa população, porque se a gente lembrar, um pouco antes desses episódios, Deus havia organizado o povo de Israel e a forma como o povo marchava no deserto, como o povo se organizava no entorno da tenda da congregação, cada tribo. E esse populacho ele não pertencia às tribos, então eles ficavam nos extremos do acampamento. E o outro aspecto é o que o Éder colocou, e nós precisamos entender. O maná, ele não era um alimento acabado, ele era um alimento básico, né? Então, é importante a gente entender que comer maná há 40 anos não significava comer só fubá. Mas, por outro lado, nós também precisamos entender o seguinte, que significava comer um alimento que não se estava habituado. E é tão verdade isso que quando o povo pede carne, Deus deu carne. Ele deu os codornizes. Mas o que aconteceu? Todos comeram codornizes, mas alguns morreram em virtude de terem comido codornizes. Por quê? Porque comeram demais. E quando a gente vê no relato bíblico, essa não é a primeira vez que Deus manda codornizes para o povo. Ele mandou pela segunda vez. Esta é a segunda vez que Deus manda codornizes. E aí tem um aspecto importantíssimo que a lição dessa semana aborda e que tem muito a ver com a nossa realidade hoje. É que Deus nunca exigiu que as pessoas crescem nele. E ele não exige isso hoje de nós, sem que elas tivessem experimentado. O deserto ele era um período de descanso, mas ele não era um período que não oferecia dificuldades.
O povo, Deus permitiu, a senhora White diz isso claramente no Patriarcas, Deus permitiu que o povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, eles ficassem num lugar onde não tinha mais saída. Quando o exército egípcio vem, o povo não tem lugar para fugir, gente. E o povo, naquele momento de dificuldade, ele também murmura. Mas o que Deus faz? Pune o povo? Não, ele mostra, eu sou a solução. Eu provejo a solução. Abriu o mar, o povo passou em seco. Quando o mar está aberto, o povo começa a ver os egípcios atravessando o mar. Eles vão chegar até nós. E Deus vai dizer, não, porque eu sou a solução. E o mar fecha e eles morrem. Quando o povo atravessa o mar e ele chega no deserto, o primeiro lugar que eles chegam, eles estão felizes, tem uma festa, mas eles começam a andar no deserto. Daqui a pouco, o povo sente falta de água. No deserto, temos dificuldades. E Deus permitiu que o povo passasse pelas dificuldades, mas em todas as dificuldades, Deus foi a solução. Porque a senhora diz, quando eles chegam às águas de Mara, logo depois de atravessar o Mar Vermelho, o que acontece? O povo vê as palmeiras do oásis de Mara e fica feliz, ela fala. Eles ficam felizes, falam, lá tem água. Então eles vão todos entusiasmados para Mara. Só que quando eles chegam em Mara, a água é amarga. Mas aí o que acontece? O povo chora, reclama, e Deus faz o quê? Pune? Não. Fala, Moisés, pega a árvore, joga nas águas de Mara. E as águas se tornaram doces. E Deus foi fazendo isso constantemente com o povo. E quando a gente lê na Bíblia que Deus já tinha dado codornizes uma outra vez, e agora ele dá de novo, e as pessoas morrem por comer codornizes, tem uma lição importantíssima implícita nisso, que é o seguinte, eu sei o que é melhor para vocês. E eu não estou falando isso porque eu sei o que é melhor para vocês, por falar. É porque eu amo vocês. Eu os trouxe aqui. O deserto de vocês já tinha começado lá no Egito, porque lá não era bom. Quando vocês clamaram lá, eu tirei vocês de lá. Quando vocês chegaram no Mar Vermelho e não tinha saída, eu cuidei. Eu cuido de vocês. Vocês precisam aprender a se submeter a mim. E termino meu comentário aqui, que é o seguinte, a despeito de ter essa característica que a Cristiane mencionou, e é real, mas nem todos murmuraram por carne. Porque aqueles que confiaram em Deus e pediram para Deus iluminação, eles faziam uma comida aprazível a partir do maná. Mas tudo dependia de aprender a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque depois, só concluindo, quando o povo entra na terra de Israel, era diferente lá, numa terra que manava leite e mel? Não era. O aprendizado do deserto, de confiar que Deus sabia tudo que era o melhor, tinha que continuar lá. Vocês querem ver como é verdade? Quando o povo de Israel chega na terra prometida para tomar conta da terra, e olha que interessante, quando eles chegam às margens, quando eles chegam na campina do Jordão, o maná cessa. Aí eles atravessam o Jordão. Ali, o maná cessou porque eles tinham frutas, tinham outras coisas para comer. Mas o que eles deveriam ter aprendido ali? É comer adequadamente para viver e para ser abençoado. Mas aí eles precisam continuar confiando em Deus. Porque o que acontece? Eles olham Jericó, é uma fortaleza imensa. E o que Deus disse para eles? Vocês vão vencer Jericó. Mas como que eles vão vencer Jericó? Com uma estratégia de batalha nunca vista na história humana. Deus falou para eles, vocês têm que ir e rodear a cidade. Uma vez por dia, vocês levem a arca, os sacerdotes vão na frente, tocando chofar, que são os trombetes, vocês dão uma volta na cidade e voltam. Alguém já viu alguém vencer alguma batalha assim? Nunca na história da humanidade isso havia acontecido. Mas eles derrotam Jericó obedecendo exatamente a Deus, porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele não sabe o que é melhor para nós porque Ele está dizendo. Ele sabe o que é melhor para nós porque Ele já demonstrou isso para nós hoje. Termino meu comentário aqui sobre isso. Eu ouvi de uma amiga da Ruth, não posso dizer quem é a pessoa, mas eu ouvi essas palavras e eu meditei muito. E elas vão fazer sentido para muitos de nós. Ela disse certa vez para a Ruth o seguinte, olha, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque às vezes o Senhor concede o que a gente pede, apenas para descobrirmos que aquilo que a gente queria não é
Bom, alguns morreram nesse episódio porque pediram carne, mas carne não era o alimento adequado para o deserto e principalmente na quantidade que eles comeram. E eles ficaram lá. Na nossa vida hoje, no deserto desta vida, o que é que nós estamos pedindo para Deus? Será que o que estamos pedindo para Deus é o adequado para que nós passemos pelo deserto e adentremos a Canaã celestial? Marcão, eu gostei dessa sua última colocação e podemos lembrar também do rei Ezequias. Ele pediu mais alguns anos de vida, ia morrer. 15 anos quando foi a derrocada dele, né? Então, né? E o Nonato fez um comentário aqui, aqui a respeito, ele colocou assim, ó, Deus usou o maná como algo didático. Ele queria que o povo se voltasse para ele e esquecesse o Egito. O maná era dado de forma milagrosa. Quer dizer, estava aprendendo, Deus estava ensinando ao povo a confiar nele, né? Confiar. E aí que você colocou, é verdade, né? Aqueles lá não foram todos que pediram. E mesmo que pediu, alguns se empanturraram, né? É essa a palavra. Não tinha também a desconfiança daqueles que colhiam maná? Falava assim, Deus não falava assim, olha, vai lá, na sexta-feira você colhe dobrado, porque no sábado não vai cair. Não, no sábado não é para colher, né? Não sei como é, colhe a quantidade. Mas tinha não aqueles... vai ter, né, no sábado. Não vai ter. Tinha aqueles que colheram muito mais, aí apodrecia. Então, você sabe o que é? Vai mostrando, tudo isso vai mostrando a confiança em Deus. Deus orienta, temos que fazer. Mas aí o que acontece? Entramos naquela parte aqui da lição que nós começamos aqui, que o De Paulo abriu. A presunção humana. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque sempre eu acho, eu tenho que ser. E adentrando a segunda, porque senão hoje a gente não termina nem 1h da tarde, do jeito que está indo aqui, né? Não, peraí, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu quero agradecer muito o Marcos por ter trazido essa explicação do espírito de profecia, porque, assim, abriu meus olhos totalmente. Amém. Porque a partir do momento que a gente vê que a murmuração começou não com os filhos da casa de Israel, mas com os egípcios que haviam saído por interesse, isso esclarece tudo. E a partir do momento que ele falou que a gente tem que trabalhar com estratégias em cima do que Deus nos dá, para não comer simplesmente um fubá, mas saber fazer várias coisas com o maná que Deus nos dá, então, realmente, a gente tem que... E outra, Deus deu a carne justamente para eles verem que Deus sabia o que era bom. Então, assim, explicou tudo da lição. Eu agradeço muito pela explicação aí, que foi muito clara. Obrigada. Eu achei legal também. Senhor, viu, Cristiane? Porque é ele quem faz essas coisas. Nossa, sem ele, nós não somos maravilhosa a explicação. Por isso que é a escola sabatina, né? É uma escola mesmo. E eu achei interessante, realmente, por isso que é muito bom a gente sempre estar, além da lição, tá pesquisando outras coisas, como isso de profecia, né? Que a luz menor, igual o Marcos fez, excelente, porque agora caiu a ficha aqui e deu uma luz sobre esse assunto. Por que o povo ia questionar a cebola, o alho, as coisas do Egito, sendo que os hebreus eles não tinham acesso à cozinha do Egito? Eles não tinham acesso. Somente quem vivia e convivia com acesso à cozinha saberia bem do cardápio, porque com certeza os hebreus comiam a sobra, o resto, o pior. Você acha que Faraó ia dar o melhor do Egito para eles? Com certeza não. Daria a sobra, o resto. Então, quem murmurou conhecia a culinária. E para conhecer a culinária tinha que ser um egípcio. Excelente, foi muito bom, também me ajudou bastante. Vamos lá, vamos continuar. Aula em cima de aula, né? Nós estamos falando aqui, né? Que beleza. Entrando na parte de segunda-feira, falando sobre contagioso, eu queria discorrer rapidamente aqui. Eu falei na classe, professor, que eu falo rápido, levei
até 40 minutos, né, Eliana e Marcos? Foi contado lá pelos irmãos. Né? Pelos irmãos, não, pelo Gerson, porque eu falei, o Gerson, tá vendo? Contei 40 minutos aqui. Mas vamos lá. Eu queria, para pegar essa história aqui, rapidamente, para a gente entender o que é contagioso, o que aconteceu ali com Miriam e Arão, né? Começou tudo quando estava tendo as murmurações, que o Marcos falou, a respeito das murmurações, que o povo começou a murmurar no capítulo 11 de Números. Você lê todo o capítulo 11, você vai ver toda essa história. E eles começaram a murmurar. Aí bateu o desespero ali em Moisés, né? E aí tem gente que acha que... ontem nós estávamos aqui em casa e foi comentado, porque veio minha cunhada, o pessoal da família veio para cá, fizemos o pôr do sol, e aí falou assim, não, Moisés precisava de ajuda. Olha só, Moisés precisava de ajuda. Primeira pergunta, precisava de ajuda? Moisés, quem estava com Moisés dirigindo? Quem tirou o povo de Israel do Egito? Foi Moisés? Não, Moisés e Arão foram usados por Deus. Mas Moisés precisava de ajuda lá nessa época? Não precisava, vamos ser sinceros, não precisava. Deus estava com ele, né? E Deus estava usando Moisés, né? Deus estava usando Moisés. Mas aí Moisés, na minha opinião, a gente comentou isso, foi um momento de fraqueza de Moisés, porque a paciência dele, por mais ser um homem mais paciente, acho ali a paciência dele estava no limite, porque as murmurações, né? E aí, se você ler ali no capítulo 11, verso 14, ele fala assim, ó, eu sozinho não posso levar a todo este povo, é muito pesado para mim, né? E ainda ele falou assim, se assim me tratas, mata-me de uma vez e te peço se tenha achado graça aos seus olhos e não me deixes ver a minha própria ruína, né? E aí é onde, discorrendo aqui para a gente não esticar muito, onde Deus fala assim, então escolhe 70, né? 70, porque, olha só, o Espírito que está sobre ti, vou dar aos outros. Quer dizer, mostra que, fala assim, se esse Espírito estava sobre ele, ele poderia fazer, Deus ia usá-lo. Mas eu vou te dar aos outros. E aí que nós entramos aqui na parte de terça-feira, aonde aconteceu a inveja. A inveja não era só do povo. O problema da presunção não estava só no povo, estava na alta liderança do povo. Né? Estava na alta liderança do povo. E aí atingiu quem? Miriam. Não, olha só, a grande situação aqui, nós falamos de Miriam e Arão, mas, na realidade, afetou quem? O orgulho, o ego, né? De Miriam. E ela achou, pelo que a gente entende, que absurdo é esse? Para que Moisés foi pedir, Deus orientou 70? E eu aqui? Estou aqui fazendo o quê? Eu sou irmã do líder. Eu tive junto com ele lá, ajudando a fazer. Por que não eu? Né? Por que não eu? Eu acho que bateu isso daí. Só que, ao mesmo tempo que ela pensou isso, ela deve ter feito lá e foi conversar o quê? Com o irmão dela. Olha só a grande jogada. Quando as pessoas têm alguma ideia e quer que aquela ideia se prevaleça sobre a dos outros, qual a melhor forma de fazer? Ficar fazendo panelinha, né? Eu jogo para cá, eu contagio, eu chego aqui e falo assim, ó, que vocês acham? Aí a pessoa fala assim, você tem razão, é mesmo. Vamos falar com o outro ali, vamos. O que você acha isso aí? Não tem razão? Tem. E aí vai fazendo aquela coisa. E quando você faz o tipo de uma rebeldia, né, tipo de uma coisa meio rebelde, vai expandindo, então, mas só que você tem que juntando quanto mais adeptos à sua ideia, melhor é. Ali ficou só entre Arão, pelo que a gente vê, ficou somente entre Arão, Miriam e Arão. Né? O detalhe dessa situação toda que o povo está passando, o povo estava sendo presunçoso, né? Porque isso, porque aquilo.
Só que existia uma peça fundamental, um agente fundamental que estava em intensa atuação ali no povo. Satanás estava rodeando. Ele está rodeando a nós a cada momento. Né? Não era só o povo de Israel. A nossa vida é rodeada por Satanás o tempo todo. Porque ele quer derrubar. E ele queria derrubar lá o povo. Porque ele queria... Ele estava vendo a Deus agir e ele queria derrubar. Então ele foi agindo. E aí chegou em Arão e Miriam. Né? Chegou Arão e Miriam. Então, olha só. A gente sabe que o que aconteceu, né? Que Miriam ficou leprosa. E aí Moisés, mais uma vez, com a sua paciência, e aí mostra realmente o grande relacionamento. Vamos tirar a lição contrária, boa, né, disso daí. O relacionamento de Moisés com Deus. Então, o povo falando, reclamando, importunando, acho que ele não tinha sossego nem para dormir, o povo ali. E aí ele vê os próprios irmãos dele investindo contra ele, por quê? Ela, em vez de reclamar dos 70, foram achar problema o quê? Na mulher de Moisés. A gente tem que procurar um jeito de afetar, você entendeu? A gente tem que procurar. O que o Zípora tinha a ver com a situação? Tudo bem, era uma pessoa etíope, né? Era uma etíope. Aí o Marcos me falou, eu esqueço sempre, na lição aqui, Cuxita. Né? De Cuxi, então, olha só, mas o que tinha? Não, mas vamos causar uma desavença. Olha o tamanho, por causa de um negócio, já arrumou uma saída, né? Era só um pretexto, né? Um pretexto. Então, foi lá cutucar na esposa de Moisés. Aí pensa bem, Moisés, olha a situação dele. Caramba, por que a minha irmã, olha o desagrado, porque a minha irmã e meu irmão estão fazendo isso? E agora estão falando da minha esposa? Você pode ter irmão. Ó, todos nós somos casados aqui, né? O Marcos não é, mas a Cristiana atualmente não. Mas se você é casado, é assim. Você pode ter teu irmão, você pode ter teu irmão. Mas a partir do momento que você é casado, não vem irmão ou irmã falar mal da tua esposa. E ainda, né, Éder? E ainda eles pecaram até sobre o racismo, né? Colocaram uma situação de racismo, que não tinha nada a ver, né? Exatamente, porque eu não sei, mas pelo que a gente vê, os etíopes hoje em dia são de pele escura, sei lá como que era na época, também entraria essa área aí também. Mas aqui não é o caso para a gente entrar nesse assunto. Mas olha só, então, olha o tamanho. E Moisés, ele vai para Deus, né? E intercede por Miriam, que estava leprosa. Olha, eu vou dizer, se interceder por uma pessoa que te afetou, te está incomodando, mesmo sendo tua irmã ou teu irmão, e Moisés foi lá, intercedeu. Intercedeu pelo povo. Eu li o verso aqui, mata-me, porque para não ver a minha ruína, porque não está dando. E depois foi lá e intercedeu pela irmã e pelo irmão, principalmente pela irmã, que ficou depois 7 dias. Amigos, é assim, tirando toda essa história, porque a gente comenta, mas vamos trazer para nossos dias, né? O que Satanás? Satanás está nos rodeando a todo momento, querendo, e às vezes trazendo para a liderança nossa, né? Para nós que hoje em dia estamos na igreja ou na nossa empresa, né? São locais que há liderança. Será que às vezes a gente já não entrou? Eu acho que muitas vezes a gente já entrou. Não posso generalizar, não posso responder para os outros, mas eu falo. Eu já analisei. Quando eu li essa lição, eu falei assim, nossa, eu caí nessa situação, porque sem querer você vai entrando, sabe, naquela de contágio, de falar, e você vai e não raciocina. Na realidade é isso, temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que nós começamos a tomar ideias nossas e a nossa presunção, nosso eu, começa a tomar conta de nós, deixamos Deus de lado. E, às vezes, Deus quer agir e nós vamos lá, fazemos o quê? Atrapalhamos o trabalho de Deus. Atrapalhamos o trabalho de Deus. Né? E Satanás nos usa. E aí que é o grande X da questão. Temos que tomar cuidado para que Satanás não nos use. Não é porque estamos dentro da igreja, nós estamos seguindo, estudamos a lição, estudamos a Bíblia, fazemos tudo, que às vezes a gente
não possa ser usado por Satanás. Temos que ter muita oração, muita comunhão com Deus, estudar a palavra dele e saber certinho para a gente identificar a Satanás tentando a nos usar, porque ele se aproveita das situações. Então, às vezes, dentro da igreja, nós falamos do contexto aqui, igreja, muitas vezes, a gente vê, né, podemos nós ou ver pessoas que estão sendo usadas para atrapalhar algum trabalho que poderia dar fruto. Atrapalhar um líder que estava dirigindo uma coisa, eu quero derrubar aquele lá e eu começo a falar mal daquele líder, daquele pastor, daquele ancião, daquela diretora, ou mesmo daquele irmão que está fazendo algum trabalho, né? E aí eu vou lá e critico, e falo mal, invento história, e aí derruba. Na realidade, essa crítica, essa situação toda, a gente é uma inveja, é um orgulho. E aqui, só comentando, olha só o tamanho. No livro Desejar de Todas as Nações, quando Jesus começou o seu trabalho, estava começando o seu trabalho, e havia os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Eu comentei isso na classe. E os discípulos de João Batista começaram a ter inveja do trabalho de Jesus. No Desejar de Todas as Nações fala, acho que, se não me engano, no capítulo 17 ou 18, que fala a respeito disso. E eles começaram a citar João, porque olha lá, olha o que eles estão fazendo. E João falou, não, é ele que, né, eu batizei, é ele que está para vir, ele que é o Messias, e prevaleça que ele cresça, e eu diminua. Não é isso? Então, olha só, olha onde Satanás, ele aproveita qualquer espaçozinho, ele quer aproveitar qualquer espaçozinho para que a gente entre para atrapalhar o trabalho de Jesus. Temos que orar, temos que verificar, analisar e tomar cuidado para que a gente não entre nesse erro. Isso é muito perigoso. E serve, o que aconteceu lá de Israel, serve para, na época de Míria, como foi Míria e Arão, serve para nós hoje. Perfeito, Éder. Muito bom. E é como você falou, né? Ao invés de nós ficarmos reclamando e não aceitando um direcionamento de um líder, nós podemos orar por ele, né? Orar e saber de Deus, né? Sim. Se está certo o que ele está fazendo ou não. A nós compete, porque Deus sempre nos ensina a obedecer à liderança, né? Se nós concordamos ou não, isso é outra situação. Mas o ensino do nosso Deus é em obedecer. Marcos, eu quero pedir já para você entrar aqui, né, com a... Nós ainda estamos na terça, né? Inquietação leva... Oi? É só para quarta e quinta. O José, você não vai falar, hein, José? Fica esperto. Não, o José tem que falar sobre intercessão. O Marcos vai fazer um resumo aqui sobre inquietação, né? Leva a rebelião, porque nós já falamos muito sobre isso, e aí nós precisamos falar sobre intercessão, que é muito sério. Eu estou cutucando o José. Ô, Éder, antes do Marcos entrar, você tem alguma coisa aí no Face para falar? Algum comentário? Olha, a princípio aqui, não. Só o Nonato mandando um abraço, ele que se manifestou mais aqui, né? Tá. E eu quero falar que aqui o Maurício, Iago e Simone está desejando um feliz sábado a todos nós. Eu mandei um abraço para eles. Eu falei, Iago. Você falou, e ele mandou aqui depois que você falou. Eu devia isso para a Simone e para o Maurício, porque eu errei há 15 dias atrás, acho que foi por aí, o nome do Iago. Isso é uma falha grave, isso ficou marcado na minha cabeça. Verdade, verdade. Então, Iago, receba esse abraço do Éder. Marcos, vamos lá? Pastorzinho, é o pastorzinho, futuro pastorzinho. Tá bom. Muito legal. Não, então, na terça-feira, né, nós vimos inquietação leva à rebelião. Eu vou pegar o gancho aqui, né, do que o Éder falou. O que a gente vê é que tudo isso é muito contagioso. O espírito de inquietação, ele é contagioso. E esse espírito de inquietação nos leva à rebelião. A Cristiane comentou, né, que isso começou no céu, e é verdade. O pai da inquietação é o inimigo de Deus. E todas as vezes que a gente se inquieta, se a gente permanecer nesse estado, nós vamos nos rebelar. E foi o que aconteceu ali, né? O oposto da inquietação é exatamente a fé verdadeira, porque, como disse muito bem o De Paulo e o José, a fé leva ao quê? Leva à
obediência. E no episódio dos espias, a gente vê exatamente que o problema foi esse. Porque não é curioso? Os espias foram e espiaram a terra. Até aí tudo perfeito, cumpriram exatamente o que Moisés falou. Vocês vão, espiem a terra, tragam dos frutos, para dar um panorama para a gente. Eles foram, trouxeram um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Quando falaram da terra inicialmente, falaram o quê? A terra mana leite e mel. Olha o cacho de uva que eles trouxeram. Tudo perfeito. Mas o espírito de inquietação estava com eles. E aí, logo depois, começaram a olhar o seguinte: mas como é que nós vamos resolver o problema? Nós não temos como tomar aquele lugar, porque nós, aos olhos daquele povo, somos gafanhotos. E eles são o quê? Aos nossos olhos, gigantes. E eles também vêm assim. Eles como gigantes e nós como gafanhotos. Eles se inquietaram. E a origem da inquietação, ela começa sempre no nosso mundo como seres humanos, ela começa sempre com o inimigo de Deus. E na inquietação deles, eles foram levados à rebelião. Quando os espias que estavam descansando em Deus e confiando, porque o que Caleb e Josué disseram foi o seguinte: são muito importantes as palavras de Caleb. Ele diz o quê? Vamos possuir a terra. Aquele povo está desamparado. O povo estava desamparado porque eles não tinham o quê em relação ao povo de Israel? Eles não tinham o Deus de Israel que era com eles. E todas as vezes que nós nos esquecemos que nós temos conosco o Deus de Israel, nós vamos nos inquietar no deserto que estamos vivendo, que é este mundo. Mas todas as vezes que nós olharmos para o nosso Deus, nós vamos descansar. E aí nós não seremos 10 espias. Nós nos tornaremos Calebes e Josué. Né? Uma das frases dos textos que eu lembro, gosto muito, e nessa lição me lembrei várias vezes dele, é quando a senhora White diz o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos guiou no passado e da glória do desígnio que nos está proposto como colaboradores seus. Se nós permitirmos que o Espírito Santo sempre traga à mente tudo que Deus já fez por nós no deserto desta vida, nós estaremos seguros. Se o povo de Israel, naquele momento, tivesse lembrado de como Deus tinha vencido os egípcios no Mar Vermelho, de como Deus os havia sustentado até ali, eles teriam entrado na terra na confiança e no poder de Deus por fé. Infelizmente, eles permaneceram inquietos. E aí o que eu ia comentar, e já passo para o José Filho, ou para o próximo, é o seguinte: o que o Éder comentou e toda essa inquietação me fizeram lembrar de uma frase da minha mãe. Todas as vezes que a gente reclamava, ia falar, o pastor isso, o pastor aquilo, a minha mãe, a gente era adolescente é terrível, minha mãe virava e falava assim: filho, aprenda a nunca falar contra o ungido do Senhor. Lembre-se sempre do que Davi fez a Saul. Davi já havia sido ungido o rei pelo profeta Samuel. Os soldados disseram para ele: olha, o Senhor entregou Saul nas suas mãos, é só matá-lo e resolver o problema. E a resposta de Davi era sempre o quê? Eu jamais vou tocar no ungido do Senhor. Que nós possamos aprender também essa lição de descansarmos em Deus. Se alguma coisa na igreja, se alguma coisa em algum pastor, se alguma coisa em algum líder, se algo nos inquieta, vamos aprender a descansar em Deus, porque Ele tem conduzido a sua igreja. É Ele quem nos conduz. E se nós nos lembrarmos sempre de como Deus nos trouxe até aqui, nas nossas vidas pessoais, e de como Ele trouxe a mensagem dEle para nós, para servir de exemplo até nós vamos descansar nele e vamos aprender a ser intercessores. Amém.
Amém, glória a Deus. Zé Filho, só um minutinho, o Éder. Fica à vontade. O Iago está dizendo aqui que você está desculpado, tá bom? Iago, obrigado, hein, Iago? Logo, logo eu vou te dar um abraço na igreja, Iago. Pessoal, é o seguinte, eu vou só fazer um comentário. José, você me perdoe, José, mas eu vou ter que sair porque apareceu uma situação aqui, mas sigam aí com a lição aí, beleza? Só falta mais um dia, só quarta-feira, né? Sim. José, te vejo na classe na quinta-feira de novo, hein, Tá José? bom, muito e ao pessoal obrigado. também. Falou, um abraço a todos aí. Um abraço, Éder. Ok. Bom, muito bem. Aqui a parte de quarta-feira vem trazendo